Gente, existe um assunto que sempre deixa a equipe de enfermagem de cabelo em pé, que nos traz muita preocupação e exige muita atenção. Inclusive, requer conhecimentos básicos, por exemplo, da matemática. Esse assunto é o preparo e administração de medicamentos. É uma das mais sérias responsabilidades que nós podemos ter na assistência. E a administração de medicamentos, ela não é somente uma tarefa mecânica a ser realizada de acordo com a prescrição médica. Ela requer também da enfermagem um pensamento crítico sobre o que estamos lendo na prescrição médica e o conhecimento prévio sobre as medicações, ou seja, o que nós sabemos sobre essas medicações. E precisamos então, diante daquilo que a gente lê na prescrição médica e diante do conhecimento prévio que nós temos, exercer o juízo profissional. Precisamos deixar claro também que o preparo e a administração de medicamentos é uma responsabilidade da equipe de enfermagem. Mas quem é essa equipe de enfermagem? A equipe de enfermagem ela é composta pelo enfermeiro, que é o profissional de nível superior, é composta pelo auxiliar de enfermagem, que é o profissional de nível fundamental, e o técnico de enfermagem, que é o profissional de nível técnico. O enfermeiro, que corresponde ao profissional de nível superior, ele tem a função de coordenar, de planejar e supervisionar a assistência prestada pela equipe de saúde ao paciente ou usuário, Porque nós sabemos que no posto de saúde, na atenção básica, a gente costuma falar, não muito a palavra paciente, mas sim usuários, aqueles que usam o serviço. E nós, enfermeiros, atuamos nas áreas assistenciais, administrativas, gerenciais e também educacionais. Nós exercemos a liderança da equipe, o gerenciamento da assistência, o gerenciamento da unidade e somos responsáveis pela formação e capacitação do auxiliar e técnico de enfermagem. Portanto, nós precisamos refletir sobre isso. Sobre esse preparo dos auxiliares e técnicos de enfermagem. Muitas vezes nós percebemos um déficit profissional e nós, enfermeiros, somos responsáveis pela formação, nós somos responsáveis pela capacitação contínua dos auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, muitas vezes, isso pode ser um espelho de como nós estamos agindo, se nós, enfermeiros, estamos realmente bem preparados para dar continuidade nesse conhecimento. Claro que aspectos relacionados ao tempo escolar, vai contribuir também, não podemos esquecer disso. Também precisamos refletir sobre a formação, a nossa formação, a formação do profissional enfermeiro. Porque muitas vezes nós encontramos alguns déficits, algumas deficiências, principalmente no que eu estou falando, que é o preparo e administração de medicamentos. Em relação à equipe de enfermagem, conhecendo já quem é cada um, então o enfermeiro que é do nível superior, o auxiliar de nível fundamental e o técnico de enfermagem de nível técnico, nós precisamos saber qual o papel de cada membro dessa equipe no preparo e na administração de medicamentos. Primeiro, é importante a gente ter em mente que é imprescindível que os medicamentos eles sejam administrados pela equipe de enfermagem, que é essa equipe que a gente conversou. Mas precisamos também que a instituição ela proporcione a existência de recursos humanos, ela proporcione recursos humanos qualificados, ela proporcione o dimensionamento desses recursos humanos adequado, ela proporcione uma estrutura física e uma tecnologia apropriada para preparar os diferentes medicamentos que venham a ser utilizados nesse ambiente de saúde. É imprescindível que o profissional de enfermagem, seja ele o enfermeiro, seja ele o técnico, seja ele o auxiliar, seja dotado de conhecimentos, habilidades e atitudes que garantam um rigor técnico, científico para a realização desses processos que envolvem preparo e administração de medicamentos. E aí, nós já conversamos em alguns momentos sobre o ideograma SHARP,
que é o que define hoje a palavra competência. Então, o profissional, para ele ter competência, ele precisa atender esse ideograma chá, que significa conhecimento, ele precisa ter habilidade e precisa tomar atitudes diante do conhecimento e da habilidade que ele vai ter. O técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, eles somente poderão executar procedimentos que estejam prescritos e realizar cuidados delegados e supervisionados pelo enfermeiro. Então isso é extremamente importante, que inclusive o nível técnico, ele exija isso, a presença do enfermeiro, que é o profissional de nível superior que vai exercer esse papel de liderança sobre a equipe. É ele que vai coordenar, ele que vai supervisionar, é ele que vai ser o espelho dessa equipe. Isso, claro, está na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, que é a 7.498 de 1986. E eu sempre comento com os alunos isso, tá? Gente, a sua equipe vai ser o seu espelho. Então, se você tem competência, se você tem, por exemplo, demonstra conhecimento, você demonstra habilidade, você demonstra atitude, a sua equipe vai se esforçar e vai também correr atrás disso aí, né? Desse char, dessa competência, porque tem como espelho um líder que exerce muito bem isso. Em 2017 foi, né, lançado o novo Código de Ética da Enfermagem e lá tem no capítulo 3 falando de algumas proibições. Eu trouxe aqui 2 artigos do capítulo 3 das proibições, que é o artigo 78 e o artigo 80, que demonstra 2 pontos super importantes em relação ao assunto preparo e administração de medicamentos. O artigo 78 diz assim: administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do profissional, é proibido. Então, isso deixa claro o que eu falei anteriormente, que nós precisamos ter competência, nós precisamos desenvolver conhecimento, habilidade e atitude, ou seja, não tem como eu preparar e administrar uma medicação sem conhecer a medicação, para que ela é a sua indicação, qual é a sua ação, quais são os riscos, né? Como diluí-la, qual a melhor via, não tem como. E no artigo 80 diz assim: é proibido ao profissional de enfermagem executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança do paciente, ou seja, a segurança da pessoa, desculpa. Então, no capítulo 3 do novo Código de Ética, publicado em 2017, nós vamos ter esses 2 artigos de proibições que nos faz refletir sobre essa atenção que precisamos dar em relação à prescrição e preparo, e administração de medicamentos. Aguardo vocês em um novo momento. Um abraço.